Olá, gente querida! Hoje eu quero falar um assunto muito sério. Existem duas formas de atrair o mal. Você sendo um agente e sendo um passivo. Você pode ser o tipo de pessoa que pratica o mal e você pode ser o tipo de pessoa que concorda com o mal. As pessoas não se dão conta, mas as suas palavras são como bumerangues. Eu tenho dito isso há anos. Nossas palavras, elas não vão e se desfazem ao longo do tempo. Nossas palavras, elas vão, mas elas voltam. Então, se eu sou o tipo de pessoa que falo bem de você, que te abençoo, que oro por você, isso volta para mim? Agora, se eu for o tipo de pessoa que falar mal de você, lhe amaldiçoar, lhe atacar, lhe criticar, ou até mesmo ser usado pelo mal para, de alguma maneira, te derrubar, isso vai voltar para mim também? A Bíblia diz que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Por que eu acho que se eu plantar algo eu não vou colher? Por que as pessoas têm esse pensamento? Ah não, se eu falar isso, eu não vou colher. Se eu fizer isso, a responsabilidade não é minha, é responsabilidade sua. Infelizmente, as pessoas têm atraído muitas coisas negativas porque elas não têm medido aquilo que sai da sua língua. É claro que ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito, não tem ninguém aqui nessa terra que seja perfeito. A Bíblia diz que se nós não tropeçássemos em palavra, nós seríamos perfeitos. Então, todo mundo tropeça em palavra, todo mundo falha, todo mundo erra, então todo mundo é imperfeito. No entanto, não é porque somos imperfeitos que podemos justificar o fato de continuarmos sendo tolos ou até mesmo colhendo coisas da nossa tolice. Eu quero falar hoje com você sobre um assunto que tem me preocupado muito. As pessoas, elas têm feito deboches, blasfêmias, piadas em relação a Deus, em relação à fé. E não é só isso. As pessoas têm rasgado o verbo e têm falado, sabe, tudo que dá na cabeça delas. E elas pensam que tudo vai ficar por isso mesmo. E na verdade, nossas palavras, elas voltam para nós. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, sobre o peso espiritual das palavras e como nós devemos ter cuidado disso. Eu quero compartilhar 2 versículos com você, se você me permite, e depois, no final, eu quero fazer uma oração especial por você, quebrando toda a palavra maldita e também orando com você, se você tem pecado muito através de palavras, através de conversas, através de deboches ou de piadas, que, sabe, você mude o curso da sua vida. Existem coisas que são saudáveis, agora existem outras coisas que são malignas, são pesadas, e isso traz sim o mal. E eu quero falar um pouco o que está escrito em Tiago, capítulo 3, verso 9 e 10, que diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela, olha só, amaldiçoamos os homens. Feitos à semelhança de Deus, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Bênção e maldição. Bênção e maldição. Pode sair da minha boca. Ou seja, Jesus se fez maldito na cruz, quebrou a maldição. Mas eu posso pecar amaldiçoando. Ou seja, existem maldições que podem se tornar atuais, porque dei brecha. E quando a gente fala dei brecha, sabe, é uma maneira muito, eu posso dizer, usual que as pessoas usam, no sentido de não fui prudente no que eu falei, não fui prudente na minha maneira de agir, acabei vacilando e o mal entrou. Ou seja, dar brecha, quando a gente fala em dar brecha, significa abrir a porta para o pecado.
abrir a porta para o inimigo. O diabo não tem poder sobre a vida de uma pessoa. A Bíblia diz que a maldição sem causa não se cumpre. Ok? Eu concordo com isso. Em Cristo Jesus toda a maldição é quebrada. Concordo. Agora, se a pessoa abriu a porta, a maldição vai ter poder sobre ela. Certo? E eu quero que você entenda o que a Bíblia diz aqui: com a língua bendizemos a Deus Pai, mas com ela também amaldiçoamos os homens. A mesma língua, só que vai trazer uma colheita diferente. Quando eu agradeço a Deus, quando eu glorifico a Deus através da minha língua, eu sou abençoado. Agora, quando eu não faço isso e amaldiçoo, ataco, de alguma maneira sou pesado nas minhas palavras, amaldiçoo alguém declarando que não vai dar certo na vida dela, ou de alguma maneira, sabe, rindo dela, denigrindo o caráter dela, ou sendo injusto com as minhas falas, eu posso atrair maldição para a minha vida. Em Efésios 4:29, a Bíblia diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. As pessoas pensam que podem falar o que quiserem e que nunca serão responsabilizadas por isso. Bem, você pode ser responsabilizado diante dos homens, mas você pode ser responsabilizado diante de Deus também por tudo que você fala. Nós vemos pessoas caçoando de Deus, pessoas brincando com o nome de Deus, pessoas até mesmo futilizando as coisas de Deus. E algumas pessoas pensam que, sabe, são intocáveis e que nunca isso vai se virar contra elas. E não é verdade. A Bíblia diz que sobre toda palavra que sair da nossa boca, nós seremos julgados. Nós seremos julgados por toda palavra, até pelas palavras precipitadas. Eu sei, amigo, irmão, você que me acompanha aqui no canal, que nós erramos. Eu falei isso no início, todos nós falhamos. Eu tropeço em palavras, eu não sou perfeito. Mas nós temos que cuidar mais aquilo que sai da nossa boca. Às vezes estamos, sabe, invejando uma pessoa, falando mal dela, criticando a vida que ela leva, e não estamos olhando para a nossa vida. É muito fácil eu apontar o dedo, criticar, sabe, destruir com a reputação de uma pessoa, falar mal e de alguma maneira, sabe, atacar, metralhar ela com minhas palavras de condenação, de crítica, de acusação e não exercer a misericórdia e o amor que Deus espera que eu exerça, a misericórdia, o amor, o perdão em favor do meu próximo, em favor daquele que está passando por uma situação difícil. Sabe, eu vejo pessoas que amaldiçoam seus filhos, amaldiçoam seu casamento, amaldiçoam seus líderes espirituais, amaldiçoam seu chefe, seu supervisor ou a sua supervisora ou sua chefe, e eles fazem isso abertamente e depois não querem colher consequências, porque pode a pessoa não ter ouvido o que você falou, sabe? Mas a Bíblia diz que tudo que plantarmos, colheremos. Tudo que plantarmos, colheremos. Às vezes eu vejo pessoas, até pessoas públicas, sabe, caçoando do nome de Deus, brincando com o nome de Deus. Gente, isso é uma coisa perigosa. Sabe, Deus não se deixa escarnecer, Deus é amor, mas Ele é justiça também. Tem coisas que não devem ser faladas. E a gente pensa, não, mas Deus é amor, Deus vai rir com a gente, vai brincar com a gente. Não. Tem coisas que não podem ser faladas, certo? Assim como uma palavra pode derrubar alguém, sabe? Uma palavra pode ferir profundamente princípios. Tem palavras que ferem princípios. Tem palavras que, sabe, se tornam palavras difamatórias, caluniosas. Existem certas conversas que não devem ser faladas. Se alguém chega para mim e começa a falar mal de uma pessoa, sabe, e eu não vejo justiça naquilo, eu me afasto. Porque nós não podemos estar na roda daqueles que escarnecem a Deus.
Nós não podemos estar na roda daquelas pessoas que brincam com o nome de Deus e rir junto com elas, porque a gente pensa assim, não, mas a responsabilidade vai ser delas de terem rido, de terem brincado com o nome de Deus. Não. A responsabilidade é também daqueles que estão ouvindo e que não estão fazendo nada. Pelo menos você deveria ter se retirado. Pelo menos você deveria ter se retirado com uma manifestação de que você não concorda com aquilo. Ou, sabe, se fechado naquele momento. Se você está num lugar público, você deveria então se fechar, mas não rir junto, apenas para fazer parte, sabe, daquela, eu posso dizer, daquele momento onde estão ridicularizando muitas vezes até o nome de Deus, ou a fé, ou a vida de outra pessoa, enfim. Você já ouviu aquele ditado que diz que o que a gente não quer pra gente, a gente não quer pro outro? O que a gente não quer pra gente, a gente não quer pro outro? Ou seja, a Bíblia diz aqui, com a língua bendizemos e com a língua amaldiçoamos. E quem amaldiçoa não está sendo usado por Deus. Não está sendo usado por Deus. É por isso que nós temos que cuidar nossas palavras. Sabe, palavras que atiram para baixo, palavras que acusam, palavras que derrubam, palavras que escarnecem de Deus. A Bíblia diz no Salmos 1, eu quero lembrar você dessa palavra, bem-aventurado. O varão que não anda no conselho dos ímpios e não se detém na roda dos escarnecedores. Como é que você vai se manter num lugar onde o teu Deus não é respeitado? Onde as pessoas fazem piadas, sabe? E são pesadas com aquilo que falam sobre teu Deus. Não tem como, não tem como. Você tem que se posicionar. Tem coisas que não podem ser faladas. Tem coisas que não podem ser faladas. É que nem sair um palavrão da nossa boca. Sabe, quando se fala palavrões, quando se xinga com palavrões, quando você, de alguma maneira, está irritado, e você xinga uma pessoa, ou você é pesado demais com ela, e de alguma maneira você acaba amaldiçoando ela. Enfim, nós pensamos que não vamos ser responsabilizados por isso, e na verdade todos nós seremos responsabilizados, como eu disse, ou seremos responsabilizados pela lei dos homens, ou seremos responsabilizados pela lei de Deus. Mas nenhuma palavra que sai da nossa boca, nós podemos nos isentar da responsabilidade dela, certo? Podemos falhar, como eu disse, todos nós falhamos, todos nós erramos. Mas, sabe, você viver isso como uma prática de vida, continuamente, você vai atrair o mal para a sua vida. E que Deus ajude, sabe, que o mal tem algum tipo de poder sobre as nossas vidas. Que Deus nos ajude. É por isso que nós temos que fechar as portas do pecado, as portas do amaldiçoar, as portas do difamar, as portas de estar na roda de quem escarnece, de quem fala mal de Deus, da fé, ou até mesmo de outras pessoas, gente. Sabe, tem coisas que nós não podemos entrar. Não entra nisso. De repente, você está sendo muito atacado por palavras, por acusações, alguém está te amaldiçoando, ou você recebeu muitas palavras contrárias contra a tua vida, contra teu negócio, contra teu casamento, né? Palavras que você não daria certo nesse casamento, que você iria fracassar, que o teu negócio não iria dar certo, ou até mesmo palavras de que você, sabe, você não presta para nada, ou você não serve para nada, ou você não é ninguém, você não é nada. Vamos quebrar essas palavras. Eu quero fazer uma oração por você, amém? E de repente você é o tipo de pessoa que você acabou, sabe, pecando, você amaldiçoou as pessoas, você escarneceu de Deus ou falou mal. Bem, eu quero orar junto com você para que Deus, Ele perdoe. Porque todos nós temos que nos chegar diante do trono da graça continuamente, pedir perdão pelas nossas fraquezas e pelas nossas falhas, porque nós falhamos, gente. Nós falhamos constantemente. Não, sabe, todos nós, a Bíblia diz que pecamos e carecemos da graça e da glória de Deus. Então podemos nos chegar a Jesus Cristo nesse momento, pedir perdão a Ele
e Ele vai nos perdoar e vai sair um peso de cima de você e todo tipo de condenação, de culpa, de maldição também vai ser quebrada no nome de Jesus. Você ora junto comigo? Amém? Você ora junto comigo? Certo? Escreve aqui nos comentários. Eu vou ser uma bênção na vida das pessoas. Escreve aí. O Senhor disse para Abraão, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. E a mesma coisa Ele diz para mim, Ele diz para você, seja uma bênção. Amém? E não uma pessoa usada pelo mal, seja uma bênção. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, certo? E antes de orar por você, você que quer aprender mais sobre Deus, você que quer aprender mais sobre princípios, eu quero convidar você para andar junto com a gente. Nós temos a nossa academia Kingdom Global. Essa academia, ela dura 1 ano, certo? No final, você vai receber um certificado nosso. E nesse certificado, eu acredito que muito além dele vai ser o discipulado, as experiências que você vai ter e também o treinamento que você vai receber sobre várias áreas. Aqui são eventos que nós já tivemos, que você vai receber gratuito ao se inscrever na academia. E aqui estão os módulos. O módulo de discernimento espiritual, onde eu falo sobre ouvir a voz de Deus, o caminho para o propósito, uma vida de sonhos, onde eu falo que Deus fala conosco de muitas maneiras, relacionamentos prósperos, como me relacionar com as pessoas, tipos de oração, o profético, dons espirituais, enfim. Tem muita coisa boa aqui dentro da academia. Vai ser um ano de treinamento, vai ser um ano onde você vai se aprofundar. Toda terça à noite você vai estar junto comigo, recebendo uma palavra nova, certo? Vai ter vídeo novo toda semana, vai ter podcasts exclusivos, enfim, vai ser algo incrível. Acesse meu site www.vinicius37.com.br e participe da Academia Kingdom Global, certo? E também teremos um evento logo. Quem já é aluno da academia já pode se inscrever, certo? Não perca essa oportunidade. Também quero falar do meu livro Café com Jesus, que é um devocional profético, uma palavra para cada dia do ano. Esse devocional vai ajudar você, vai ajudar na sua fé, nas direções que você precisa para a sua vida, vai lhe edificar muito. Adquira, está lá no nosso site, tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. Posso orar por você? Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos perdão ao Senhor por todos os nossos pecados, nossas falhas, palavras impensadas que saíram da nossa boca, palavras que saíram da nossa boca quando estávamos irados ou descontentes, ou de forma ingrata, acabamos falando coisas que nos arrependemos. Senhor, nós sabemos o que está escrito na Tua Palavra, que quem se arrepende verdadeiramente, Jesus Cristo perdoa. E nós te pedimos perdão, Jesus. Pedimos o perdão total da nossa vida, limpa-nos, lava-nos com o Teu precioso sangue e que a partir de hoje o Senhor nos dê força para que da nossa boca saia palavras de bênção. E é na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu quebro toda palavra maldita que foi dita contra essa pessoa. Todo tipo de acusação, todo tipo de peso. Senhor, eu quebro agora no mundo espiritual todo tipo de maldição declarada, decretada contra ela e contra a sua casa. Uso a autoridade que Jesus Cristo me confiou para quebrar completamente todo tipo de influência espiritual na vida dessa pessoa. Senhor, também oro, pedindo perdão por toda palavra torpe que saiu da nossa boca. Senhor, nos perdoa, lava-nos, Pai, purifica-nos, assim como Isaías teve seus lábios purificados, nos purifica, Pai, em nome de Jesus, purifica nossos lábios, para que a nossa boca seja uma boca de uma pessoa abençoada, no nome de Jesus. Eu sou abençoado, esta pessoa que está agora orando junto comigo é abençoada. Senhor, sare ela completamente, cure-a completamente e liberte-a totalmente no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Se você que entrou aqui pela primeira vez não era inscrito no canal, te inscreve agora, vamos andar juntos. Você vai aprender muito a andar com Deus e a ter uma vida de oração. Eu convido você a orar comigo às 6 da manhã, às 18 horas aqui e ter uma vida de oração. Isso vai lhe ajudar e vai lhe fortalecer. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, que haja paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Já houve momentos na sua vida que você identificou uma perturbação espiritual? Você está com aquilo certo que iria acontecer e de repente tudo dá errado? Você sente um peso? Parece que você está empurrando as coisas para acontecer
está acontecendo de forma lenta aquilo que deveria acontecer rápido. Isso se chama perturbações. Sabe, a criança que não consegue dormir à noite, você está irritado, dentro da sua casa você não consegue descansar, não consegue ter alegria. Certa feita uma pessoa disse assim para mim que ela passava o dia inteiro bem. Quando entrava dentro da casa dela, uma casa boa, quando ela entrava dentro da casa dela, dava vontade de voltar para a rua de novo. O que tinha na casa dela que estava perturbando ela? Bem, hoje eu quero orar por você para que toda perturbação e opressão que você está sentindo vá embora. E eu também vou mostrar para você o que pode, eu vou falar de pelo menos 3 coisas que pode estar atraindo essa perturbação para dentro da tua casa. Por isso eu quero pedir para você que está entrando agora, eu sei que eu vou te ajudar. Eu jamais vou te atrapalhar, eu vou te ajudar hoje. Quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. E se você não é inscrito no meu canal, te inscreve agora. Você vai estar nas minhas orações diárias aqui. Nós oramos às 6 e às 18 horas aqui todos os dias no YouTube. Eu convido você a estar junto com a gente. Você vai ver como sua vida vai mudar. Então, te inscreve aqui, vamos andar juntos. E se puder, compartilhar com outras pessoas, porque o que vai servir para você pode servir também para alguém que é próximo de você. E eu quero começar aqui com um versículo da palavra, que é Jó capítulo 3, verso 25 e 26. Vou ler 2 versículos. Diz assim: porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Olha o que Jó disse. Veio sobre mim a perturbação. E a perturbação não vem de Deus. Você sabe muito bem quem entrou na vida de Jó e trouxe uma bagunça para a vida dele. A perturbação não é uma coisa de Deus, é uma coisa maligna, é uma coisa diabólica. Existem 3 coisas que podem ter corroborado para que essa perturbação entrasse na tua vida e na tua casa. Primeira coisa, relacionamentos e conexões ou parcerias erradas. Tem gente que começa a andar com a gente ou que começa a frequentar a nossa casa, que você faz parceria com essa pessoa e depois disso parece que a sua vida vira de cabeça para baixo, é o caos, é o tsunami na sua vida. Sua vida estava como um mar calmo e de uma hora para outra virou uma guerra, virou uma confusão, virou um conflito. Eu quero que você preste atenção. Você se conectou a alguém que não deveria se conectar. Ou você está permitindo que alguém, com muita inveja, com muito ódio, uma pessoa até mesmo que pode estar sendo como um veículo das trevas, uma pessoa que pode estar sendo um veículo das trevas para entrar na sua vida, para entrar na sua casa, porque você não está sendo prudente, você não está discernindo quem está se aproximando, com quem você está se conectando, com quem você anda junto. Toda pessoa que nós vamos andar junto com ela, nós precisamos ver se realmente compactuamos os mesmos princípios. Se realmente essa pessoa é uma pessoa de Deus, para a gente andar tão próximo, tão íntimo dela assim. Então, se afaste de pessoas que depois que você se conectou com elas, a tua vida virou uma bagunça. Coisas deram errado, coisas deram para trás, coisas que estavam certas de acontecer. E eu sei, Deus está falando com alguém aí. Coloca aqui nos comentários se Deus está falando contigo. As coisas estavam certas de acontecer, deram para trás, deram errado. Segunda coisa que pode ter acontecido aí na sua vida. Coisas entraram na sua casa e você não consagrou, você não vigiou o que entrou na sua casa. Certa feita, nós estávamos dormindo e eu tive um sonho. Eu tive um sonho onde no sonho eu não vi coisas boas. Então eu me acordei e eu perguntei para minha esposa: você trouxe alguma coisa que você ganhou para casa? E ela disse sim, e ela não tinha conseguido dormir.
Eu estava dormindo, ela não. Eu disse para ela, você ganhou algum presente que foi consagrado para o mal. E você não orou, eu disse para ela. Então o que eu fiz? Eu disse, vamos lá embaixo e vamos quebrar todo o mal nesses presentes que você ganhou, seja de quem for. Oramos, quebramos todo o mal, minha esposa dormiu toda a noite. Tem coisas que entram na nossa casa que a gente não ora, não consagra, não abençoa. E aquilo está consagrado para o mal. Daí tem aquela pessoa que é religiosa, ela diz, não, isso é bobagem, não é bobagem não. O mal, ele usa pessoas e ele também usa coisas. Assim como nós consagramos nossos filhos ao Senhor. O inimigo, quando uma pessoa está com a cabeça, virada para as trevas, ela consagra algo para te dar. Lança palavras sobre aquilo, palavras de destruição, palavras de amarra, palavras para trancar, palavras para impedir. Aí você diz, como é que pode uma pessoa pensar isso? Bem, você se esqueceu que o mundo jaz no maligno? A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. É por isso que existe tanta maldade, existe tantas atrocidades aqui no mundo que a gente vive. Existem coisas horrendas, verdadeiramente coisas horrendas. E a terceira coisa que atrai muita perturbação para a vida de uma pessoa é quando nós vivemos a reclamar e a falar mal da vida dos outros. A Bíblia diz que as nossas palavras, elas podem ser vida ou morte. Tem gente que tudo que faz é falar mal da vida dos outros. Tem gente que tudo que faz é ficar reclamando daquilo que não tem, daquilo que não possui, fica amaldiçoando a sua vida, fica amaldiçoando o seu trabalho, é tudo, ela reclama de tudo, ela está atraindo, ela está abrindo brechas espirituais para perturbações entrarem na vida dela. Por isso nós vamos orar nesse momento. Eu quero orar por você. Eu quero perguntar, você aceita a minha oração? E vamos combinar de uma coisa, se Deus trouxer na sua mente que tem algo aí na sua casa que você ganhou, que você não consagrou e depois que entrou isso, a perturbação entrou, então você vai tirar isso de casa. Amém? Ou vai consagrar, vai quebrar todo o mal. Bem, Deus vai dirigir você a partir disso. Ok? Você aceita a minha oração? Escreve aqui nos comentários. E não esquece de deixar tua curtida aqui e de compartilhar com outras pessoas. Também quero falar rapidamente do meu livro novo, Café com Jesus, um devocional de 366 palavras proféticas e direções. Olha só, o versículo, as direções, aqui você faz uma oração ou escreve o que você entendeu e aqui embaixo uma oração especial. Esse livro aqui você pode adquirir no meu site www.profetavinicius17.com.br. Esse livro aqui, Café com Jesus, quando você acordar pela manhã, faz o seu cafezinho e já lê um devocional que vai trazer para a sua vida direções para o seu dia, que vai enriquecer a tua vida espiritual, vai trazer leveza para o seu dia, vai ser uma bênção. Amém? Posso orar por você? Você permite que eu ore? Vamos lá então. Senhor Jesus Cristo, coloca a tua mão sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E eu uso a autoridade de Jesus Cristo agora para me levantar contra toda perturbação na vida dessa pessoa. E dou uma ordem para que a perturbação renda-se ao nome de Jesus Cristo. Toda perturbação, toda opressão, todo mal, renda-se a Jesus Cristo agora. Eu digo, escuta aqui, Satanás, acabou para você. E eu te digo, saia do caminho dessa pessoa, da casa dela e da vida dela, que toda opressão espiritual, peso, perturbação que entrou com pessoas ou que entrou com coisas, no nome de Jesus Cristo, que esse mal saia, no nome de Jesus, e que essa pessoa seja livre agora. Que ela seja livre, sua casa seja livre, a paz de Deus entre na casa dela, a alegria do Espírito Santo entre na vida dela, no nome de Jesus Cristo. A partir de hoje nós declaramos, chega de perturbação, chega de opressões e declaramos, Pai, paz, prosperidade, alegria e a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Amém e amém. Diga comigo, eu tomo posse da paz de Deus na minha vida. E se você é uma pessoa murmuradora, você vai pedir perdão a Deus agora. Diga assim comigo, Senhor, me perdoe por ter sido murmurador,
por ter amaldiçoado minha vida e minha casa. Eu peço perdão por cada palavra que saiu da minha boca negativa, ruim. E eu peço, enche a minha boca de bênção, de riso e de felicidade. Amém e amém. Você vai pedir perdão também por todo relacionamento errado e por toda a permissão que você deu para pessoas entrarem em sua vida. Diga comigo assim: Senhor Jesus Cristo, me perdoe por ter feito parcerias, por ter trazido pessoas na minha casa e não ter discernido, Senhor, quem são essas pessoas. Tudo aquilo que elas trouxeram para a minha vida, Senhor, leva de volta, arranca pela raiz. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Então compartilhe com outras pessoas essa palavra, essas 3 orações. Com certeza, a partir de hoje, um novo tempo vai se iniciar. Amém? E você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal. Que Deus te abençoe. Até às 18 horas, vamos ter a nossa oração da noite. Não desista de você. Eu entendo que muitas pessoas querem agradar a todos e agradar a si mesmo. E nós tentamos suprir a expectativa dos outros e acabamos nos frustrando. E o pior não é isso. E quando a gente quer muito realizar uma coisa, mas não consegue realizar? Ou quando você quer ser uma pessoa, sabe, que tem uma saúde melhor, você quer cuidar mais do seu corpo e quanto mais você se esforça, você não consegue atingir aquele objetivo que você havia traçado até na virada de ano. O que acontece com a gente quando nós tentamos muito uma coisa e mesmo nos esforçando, nada dá certo?
Algumas pessoas pensam em desistir. Algumas pessoas pensam que não há mais propósito de continuar tentando, visto que elas nunca conseguem mesmo. E isso faz com que algumas pessoas desistam. Desistam de se cuidar, desistam dos seus sonhos, desistam de tentar novamente, desistam até mesmo de realizar. Quantas pessoas tiveram que abandonar o seu projeto no meio do caminho? Compraram o terreno, começaram a construir e no meio acabaram parando. E sabe por que pararam? Porque, de alguma maneira, aconteceu uma situação onde ela teve que gastar o dinheiro em uma coisa mais importante. E ela então, começa a se reprimir, pensando, nada que eu começo eu consigo terminar. E eu venho aqui para dizer para você que você tem que parar de se cobrar tanto. Eu quero mostrar para você como nós devemos sempre acreditar em Deus em primeiro lugar e depois acreditar no que Deus nos deu de potencial. Eu quero dizer para você não desistir de você, porque você tem potencial sim para realizar, você tem sim condições de terminar isso que você começou, você pode bater os seus objetivos, você pode vencer, você pode avançar, você pode fazer coisas diferentes muito além do que você imagina. E entenda, essa palavra aqui não é uma palavra motivacional. Eu estou falando para você de princípios da palavra de Deus que me ensinam a não ser uma pessoa que desiste de mim ou que desiste do propósito de Deus comigo. Tem uma passagem da Bíblia, eu quero compartilhar essa passagem e eu sei que se você entrou aqui nessa live, Deus está querendo falar com você. E a palavra é: não desista de você. Não desista de você. Não desista do projeto de Deus na tua vida, não desista daquilo que você pode realizar, não desista daquilo que Deus colocou dentro de você, não desista dos seus objetivos, não desista dos seus planos. Em 1 Samuel capítulo 30, verso 1 diz: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Quando Davi chegou a Ziclag, junto com seus homens, Ziclag havia sido queimada, a cidade havia sido queimada, os seus bens haviam sido queimados e a sua família havia sido levada cativa. E a Bíblia diz que os homens de Davi se levantaram em fúria contra ele e quiseram destruí-lo, quiseram acabar com ele. No entanto, a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Haverá momentos da nossa vida que a gente vai pensar em desistir. Porque as coisas estão difíceis, porque tudo está muito complicado, porque não temos a ajuda que gostaríamos de ter. Talvez muitos de vocês já se depararam com isso, onde você, quis fazer uma coisa boa e acabou dando tudo errado e você então diz assim, sabe uma coisa, eu não vou tentar mais nada, eu vou pendurar as minhas chuteiras, eu vou me aposentar porque isso não dá mais para mim. Eu quero dizer para você, não desista de você. Não desista dos projetos, dos planos que Deus tem para a sua vida. Eu anotei algumas considerações aqui. E eu quero que você pegue essa palavra. Às vezes a gente dorme nos culpando e planeja desistir de tudo. Sabe por que você não deve desistir? Porque Deus não desistiu de você. Jesus é nosso exemplo de perseverança. Ele foi até o fim, ele morreu na cruz por nós. Sua vida foi para se entregar por nós. Ele não desistiu, nem nos momentos mais difíceis, nem na cruz ele desistiu. Ele foi até o fim. Ele é o meu exemplo para não desistir. Talvez você se esmerou para construir uma empresa, e eu sei,
como é difícil ser um empreendedor, como é difícil, sabe, vencer a cada dia, é um leão por dia que a gente tenta vencer, e são os desafios com pessoas, são os desafios do mercado, enfim, são tantas coisas, e a gente pensa muitas vezes, sabe, desistir, se aborrece. Tem gente que se aborrece tanto, sabe, com as coisas que depois não consegue nem entrar mais. Eu conheci pessoas assim, que não conseguiam mais entrar na empresa de tanto que se aborreceram. Acabaram desistindo e, enfim, foram fazer outra coisa na vida. Por quê? Porque se aborreceram, acabaram desistindo. Há pessoas assim que acabam se divorciando e que depois, sabe, elas desistem de ser felizes porque elas pensam assim, todo casamento vai ser infeliz e você não consegue ser realizado como pessoa. As suas piores crises podem ser o gatilho para a mudança que você deseja. Você tem que entender que essa dificuldade que você está enfrentando não é para você se acovardar, é para você inovar. Essa adversidade que está se apresentando para você não é para você, sabe, desistir de tudo. É porque tem um outro caminho para você seguir. Eu tenho dito que em toda crise, se você aprender, sabe, a entender, a discernir o plano de Deus, vai haver mudança. Na curva da mudança, há crise. E nós temos que perceber isso. Não é para desistir. É porque mudanças são necessárias. Escreve isso aqui nos comentários. Não é para desistir, é porque mudanças são necessárias. Não venceu um vício ontem, mas você pode vencer hoje. Talvez ontem você caiu. Talvez ontem você estava tentando, sabe, se ver longe das coisas erradas e você acabou caindo. Não desista. Hoje você pode vencer com a ajuda de Jesus Cristo. Não conseguiu se calar naquele momento e falou que não devia. Você pode mudar tudo isso hoje ainda. E sabe por quê? Porque você está vivo. É porque Deus tem promessa na tua vida. Ele tem planos ainda com você. Você pode ter sido enganado pelos homens, você pode ter sido maltratado pelos homens, você pode ter sido injustiçado pelos homens. Deus pode fazer tudo novo na sua vida. A Bíblia fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você pode ter caído, você pode ter errado, você pode ter falhado, você pode ter sido acusado de N coisas, mas você pode começar tudo de novo. Não desista de você, porque Deus tem grandes planos na tua vida. Eu estou aqui falando com pessoas que talvez tenham sido frustradas, pessoas que talvez tenham enfrentado o dia mal e esse dia parece que veio para passar como um rolo compressor por cima de você e Deus está dizendo, não desista de você, não desista do propósito que Deus tem na tua vida, não desista dos sonhos que Deus plantou no teu coração. Eu aprendi com Deus que todos os dias nós temos uma nova chance. Todos os dias. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando dia a dia até se tornar dia perfeito. Deus tem coisas maiores para a tua vida. E o que você viveu ontem não te define hoje. Você pode viver coisas novas, porque o nosso Deus é Deus de coisas novas. Aí você pergunta, como eu vou viver uma coisa nova? Plantando algo diferente. Plantando algo diferente. Quando Davi, sabe, e estava ali aterrorizado, estava por terra, ele e seus homens, Davi se fortaleceu no Senhor. É isso que você está precisando. Você está exausto de lutar. Você está cansado de tantas coisas darem errado na sua vida. Então esse é o momento de você se fortalecer no Senhor. Aí você diz, e como é que se fortalece no Senhor? E eu posso lhe dar uma direção muito assertiva sobre isso. A maneira como você se fortalece no Senhor é meditando em todas as promessas que Deus tem para a tua vida. E nas promessas que Deus tem para a tua vida está escrito que se você crê em Jesus Cristo, você é mais que vencedor. Se fortaleça nessa palavra e tente mais uma vez. Se fortaleça nessa palavra e coloque Deus como prioridade na tua vida. Trabalhe, mas não esqueça de colocar Deus como prioridade. Mas daí você diz assim, mas profeta, deu tudo errado na minha vida e não sei se pode as coisas mudar. Pode, não desista de você.
Você tem potencial, você tem talentos que Deus te deu. Você tem algo extraordinário. Deus tem planos de te fazer prosperar, a Bíblia diz. Deus tem planos de salvação para toda a tua casa. Então não desista de você. Até porque, se você desistir de você, como que Deus vai realizar a obra dele através da tua vida dentro da tua casa? É por isso que você tem que ter como meta, agora, não desistir de você, certo? Não desistir de você. Você é o tipo de pessoa que ajuda todo mundo, mas desiste de você. Você não pode ser essa pessoa. Está na hora de você dizer: ei, eu vou crer nos planos de Deus, eu vou me levantar, eu vou traçar meus planos, minhas metas, eu vou consagrar meus planos ao Senhor, e eu vou me fortalecer no Senhor, e eu vou ter restauração na minha vida. Foi o que Davi fez. Se fortaleceu no Senhor, o Senhor deu direções para ele, ele foi lá e resgatou toda a família dele, a família dos outros, e houve grande festa e grande vitória, e os feitos de Davi foram registrados. Eu vou lhe dizer, os seus feitos também vão ser registrados, da grande mudança e transformação que Deus vai fazer na sua vida. Você crê? Se você crê nessa palavra, declare aí nos comentários: eu creio, em nome de Jesus. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Eu quero fazer uma oração por você, amém? Quero fazer uma oração por você. E se você quer fortalecer a sua vida espiritualmente, esse livro aqui, Café com Jesus, meu devocional, vai ser uma bênção na tua vida. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado através, da leitura desse livro. Esse livro vai ser um complemento para o teu dia a dia com Deus. Primeiro pegue a sua Bíblia e depois pegue o livro, estude, Deus vai falar com você. Amém? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E não esqueça que todos os dias, 6 da manhã às 18 horas, nós estamos juntos aqui em oração no YouTube. Posso orar por você? E não esquece de compartilhar, sela essa palavra compartilhando, porque a partir de hoje você não vai mais desistir de você. Senhor Deus e Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor fortaleça a vida de cada homem, mulher, jovem, criança que está me escutando. Pessoas, meu Deus, que têm enfrentado grandes desafios. Mas da mesma maneira que Davi se fortaleceu no Senhor, nós buscamos agora o fortalecimento do Senhor na nossa vida. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos capacite, que o Senhor traga um tempo novo sobre nós e sobre todos da nossa casa. Cremos, ó Deus, que o melhor está por vir. Cremos que viveremos o extraordinário do Senhor na nossa vida, que viveremos as promessas de Deus para nós e para todos que estão ao nosso redor. No nome de Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor possa cumprir em nós toda a tua vontade, todo o teu querer. A partir de hoje, Pai, eu quero declarar que uma unção fortalecedora está vindo sobre essa pessoa e ela não irá desistir, porque grandes são os planos do Senhor na vida dela. Grandes coisas ela fará. Ela fará proezas no nome do Senhor. Amém e amém. Amém, gente querida. Toma posse essa palavra, toma posse essa oração, compartilha essa palavra e oração com outras pessoas e 18 horas eu aguardo você aqui na oração. Deus abençoe a todos. Até mais. Obedecendo, mesmo não entendendo. Eu tenho caminhado dessa forma. Tem situações na minha vida que eu não entendo o porquê que Deus me pede algumas coisas, mas eu sigo a direção de Deus. E eu vejo que nessa vida nós temos que ser muito dinâmicos para ouvir a voz de Deus e entender que as coisas mudam. O nosso Deus é um Deus que nos ensina a obedecer, mesmo que não entendamos na hora. A Bíblia nos fala de exemplos de homens que Deus deu para eles uma direção e que aparentemente aquela direção, não iria dar certo. Mas Deus sempre tem um caminho de revelação. Deus tem sempre um mistério por trás da obediência. Por isso, mesmo que você não entenda, você tem que entender por que Deus está lhe pedindo. Eu quero compartilhar uma coisa muito importante com você hoje aqui. E se você está seguindo uma direção de Deus sem entender, fica até o fim, porque essa palavra é uma resposta de Deus para você. E no final, eu quero fazer uma oração por aquelas pessoas que estão doentes, por aquelas pessoas que estão passando por uma situação difícil financeiramente e por você que está buscando paz na sua vida.
Então fica aí até o fim dessa palavra, porque certamente Deus vai falar com você. Amém? Preste atenção, porque essa é uma revelação de Deus que Deus me deu em Atos capítulo 16. Olha só, verso 6 em diante diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo, de noite, numa visão em que se apresentou um homem da Macedônia, lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Olha que tremendo essa palavra. Por 2 vezes, o Espírito Santo impediu a Paulo. 2 vezes, Deus estava querendo avisá-lo de algo. Deus estava querendo mudar os planos de Paulo. Até que na noite, a Bíblia diz que ele teve uma visão. E a visão que ele teve foi que ele deveria mudar de rota. E Deus cumpriu o seu plano na vida de Paulo. Talvez ele não entendesse. Seu coração queria ir para um lado. Mas o Espírito Santo estava dizendo: não é para cá que eu quero que você vá. Você sabe que Deus não vai impedir o homem de seguir o caminho que ele quer seguir. Deus não vai impedir, mas ele vai avisar antes. Deus é tão bom, é tão misericordioso conosco, que vai nos dar avisos. O Espírito Santo vai nos avisar. O Espírito Santo vai mostrar antes de você cair numa cilada, antes de você cair num laço. O Espírito Santo irá nos avisar. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo que o Espírito de Deus muitas vezes vai mudar a nossa rota. Você sabe que tinha uma mulher na igreja há anos atrás, quando eu ainda pastoreava a igreja em tempo integral. Hoje eu já não consigo mais pastorear em tempo integral. Mas naquela época, essa mulher me perseguia muito na igreja, porque muitas vezes Deus falava uma coisa comigo e eu mudava totalmente a rota. Eu sempre fui assim. Sabe, depois que Jesus entrou na minha vida e eu aprendi a ouvir a voz de Deus, eu sempre tive muita, eu posso dizer, flexibilidade para mudar de direção. Então, muitas vezes a gente está indo para um caminho que não é bom, mas a gente acha que está bom. E daí vem Deus com uma direção totalmente nova e muda a estratégia, muda a direção. Eu sempre fui de obedecer a Deus. Só que essa mulher não entendia. E toda vez que eu mudava uma direção, ela me perseguia, ela me atacava, ela falava mal, me criticava. E foi, sabe? E até que chegou o momento que Deus afastou essa senhora do nosso caminho, ela seguiu a vida dela, mas eu me lembro que toda vez que eu ia mudar uma direção na minha vida, ou no ministério, na igreja, essa mulher tinha um contraponto. Ela tinha um contraponto, ela não concordava, ela falava com outras pessoas e criava tumulto, criava divisão entre as pessoas. Isso era só um problema para mim, porque ela não sabia que eu estava seguindo uma direção de Deus. Ela achava que eu estava seguindo a minha cabeça, mas era uma direção de Deus. E a Bíblia diz aqui que o Espírito Santo, por 2 vezes, Paulo quis fazer uma coisa e o Espírito Santo impediu. Por quê? Porque o Senhor tinha um outro caminho para ele. O Senhor tinha um outro destino para ele. Muitas vezes Deus vai fazer isso na nossa vida. Deus vai nos tirar de uma rota. Deus fez isso com Abraão. Mesmo sem entender, ele obedeceu à direção de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Você tem que entender, mesmo sem entender, tem que obedecer. Obedeça, mesmo não entendendo.
para quem que Deus está falando isso agora? Para quem que o Senhor está compartilhando isso? Talvez Deus lhe deu uma direção, sabe? E existe um detalhe, para você saber que isso é uma direção de Deus, ela nunca vai ir contra a palavra de Deus. Para você saber que isso é uma direção de Deus, isso vai lhe encher de fé. E para você saber que isso é uma direção de Deus, você também vai ter providência. Com a direção vem a provisão. Toda direção, aí um detalhe, toda direção de Deus não vem só com provisão, vem com proteção também. Proteção divina sobrenatural. Quando você segue uma direção de Deus, quando você segue uma palavra de Deus, você fica protegido, você fica guardado por Deus, totalmente guardado por Deus. Existe uma proteção, uma provisão, existe um sobrenatural na direção de Deus. É por isso que mesmo sem entender, obedeça. Obedeça. Só passe pelo filtro que eu falei para você. Primeiro veja se isso, de alguma maneira não vai contra um princípio da palavra. Depois veja, se isso não vai prejudicar ninguém. E terceiro, veja se isso vai lhe dar uma fé para dar um passo. Porque toda a palavra de Deus, ela vem como um convite para andar no sobrenatural. Eu não estou dizendo que você não vai ter medo, eu não estou dizendo que você não vai ter, dúvida, não, talvez tenha isso tudo, mas você tem uma palavra e aquela palavra tem que lhe mover. Bem, vocês que conhecem a minha vida sabem que eu sou um homem de muita fé, mas eu tenho fé na direção de Deus. Eu tenho fé na direção de Deus. Quando Deus fala, eu não fico fazendo as coisas da minha cabeça. Tudo que eu faço da minha cabeça, depois Deus manda eu voltar. Não, vem para cá, não é para esse lado, segue por aqui, esse caminho não é bom. Então eu creio que Deus vai colocando as coisas no lugar. E Deus vai apontando o caminho, vai dando a direção, vai nos mostrando as coisas. E eu quero que você entenda essa palavra, porque é uma palavra profética para a tua vida. Eu quero fazer uma oração por você agora. E a palavra para você é obedeça mesmo que não entenda. Obedeça mesmo que não entenda. Deus está falando com alguém aqui. Amém? Se Deus está falando com você, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Se puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe. Se não é inscrito no canal, te inscreve no canal. E se você quer conhecer meus livros que ensinam as pessoas a ouvir a voz de Deus, quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, dá um pulo lá no meu site, www.profetavinicius17.com.br. Hoje nós fazemos programas em 2 redes nacionais, que é a TV Bandeirantes, em todo o Brasil. De domingo a domingo eu tenho um programa diário na TV Bandeirantes e na Rede TV, todo sábado às 10 horas da manhã. Aí você pergunta, e como é que você chegou aí? Eu cheguei por direção de Deus. Obedecendo, muitas vezes sem entender. Amém? Quando Deus falou comigo para aceitar fazer o contrato com a televisão, Deus falou comigo com uma palavra que Ele me deu quando eu era novo convertido ainda, podemos dizer, certo? Estava recém nos meus primeiros passos da fé. Assistindo a televisão, Deus disse, um dia você estará lá. E não foi da minha cabeça, porque eu não tinha condição nenhuma, de chegar a algum lugar. Eu não fui apadrinhado por ninguém. Foi Deus que me levantou. Eu vim no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade fronteira do Rio Grande do Sul, e uma cidade de 30 e poucos mil habitantes, uma cidade pequenininha, e Deus me levantou. E eu posso dizer para você que obedecer a Deus é um caminho sobrenatural. Amém? Deixa eu orar por você. Eu quero orar por quem está com problema de saúde. Coloca aqui nos comentários se você está com problema de saúde ou se você está perdido em uma situação da sua vida e você precisa de uma oração especial. Eu quero orar por você agora. Amém? Permita-me orar por você e te abençoar nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, há pessoas que o Senhor tem dado direções a elas. Que essa palavra seja uma confirmação que elas devem obedecer. E, Senhor, neste momento, tira, Senhor, todo impedimento que essa pessoa está encontrando no caminho dela, toda amarra, toda porta fechada, e que todo tipo de mal
que tem se levantado contra a vida dela não prospere em nome de Jesus. Também oro pela saúde de cada pessoa que está orando comigo e declaro saúde, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora, que toda dor renda-se a Jesus Cristo agora. Declaro cura total e completa do alto da cabeça à planta dos pés. Abra as portas, Pai. Prospera essa pessoa no seu caminho. Traga recursos e providência divina para a vida dela. Eu abençoo a vida dela e te peço. Cuida da vida dela. Dá direção para ela, Espírito Santo. Manifesta a tua vontade e revela-te a cada pessoa que está nessa oração junto comigo. Aquele que está orando e pedindo. Senhor, fala comigo, Senhor. Abre a visão dessa pessoa e dá revelação para ela em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. 18 horas estarei junto com vocês aqui na oração. Convido você a estar junto comigo. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Um forte abraço para você. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde em nome de Jesus Cristo. Até mais.